Ficamos muito É isso felizes com a aí. sua presença. Eu Muito também, muito bom. honrado pelo convite, agradeço aí a oportunidade de conversar com a moçada aí do Liceu mais uma vez. Isso é uma honra pra gente, viu? Que bom que deu tudo certo, né? E a gente conseguiu esse tempinho para estar junto aqui novamente, viu? É uma honra. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre você para os nossos alunos, e aí na sequência a gente já começa a nossa palestra, o nosso bate-papo, né? Para a gente saber um pouquinho das mudanças, né, da Unicamp, diante de tudo isso que a gente está passando, né? Então, ó, o professor José Alves, ele é graduado em filosofia, é mestre em filosofia pela PUC e doutor em história social pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele fez pós-doutorado na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Atualmente ele é professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, né, Unicamp, e diretor da Conveste, que é o setor, né, responsável pelo vestibular da Unicamp. Então, novamente, professor, muito obrigada pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui conosco, e agora a fala é sua, fique à vontade. Bom, então agora, oficialmente, obrigado, Juliana, obrigado a toda a equipe do Liceu. Quero agradecer em especial ao Eduardo, que me deu uma ajuda aqui na tecnologia e nos testes nesses últimos dias. A gente tem feito várias lives, participado de várias atividades, mas cada escola ou cada sistema tem uma plataforma diferente, e espero que tudo funcione bem, viu, Eduardo? Quero provar que eu fui um bom aluno. É um prazer mesmo conversar com vocês. Eu queria também, já de antemão, agradecer ao Liceu, porque ele nos acolhe todos os anos na nossa prova de primeira fase do vestibular. E este ano, como você já deve ter visto pela mídia, e tem todos os cuidados extras neste ano por conta da pandemia, e quando que nós vamos ter que fazer provas presenciais e reunir toda essa moçada, né? Nós vamos precisar novamente de vocês, e a gente já conta com a parceria que vem de há muitos anos, mas é sempre um privilégio poder contar com uma escola que tenha esse perfil. Da mesma maneira, também o Colégio São José, que é da mesma rede, né? Então, são duas grandes instituições que nos ajudam muito, né? Então, acho que em nome da Conveste também, né, esse papel que a gente ocupa aqui é fundamental que vocês saibam, os estudantes, que a escola de vocês tem uma parceria muito grande aqui conosco, com a universidade pública, que é o caso da Unicamp. Eu vou fazer uma apresentação, Juliana. Alguns talvez até já tenham visto em outro ano, mas aqui algumas partes eu vou até passar rapidinho, e outras eu vou demorar mais, e aí depois a gente tira as dúvidas da moçada, que é a parte que mais interessa. Então, vou tomar a liberdade para começar uma apresentação aqui. Eu gostaria de falar para os alunos e para os professores presentes também, que quiserem fazer os seus questionamentos, fazendo os questionamentos pelo nosso chat. E aí, ao final da palestra, a gente já repassa ao professor para a gente bater esse papo no final. Certo, professor? Certo. Vocês estão vendo a apresentação ou não? Sim. Tá, porque para mim ela não... Então, sou eu aqui com... Então, vamos lá. Muito rapidamente, né? Acho que são algumas informações. Este ano, a Unicamp oferece 3.365 vagas, serão 25 vagas a mais, porque nós temos este ano um curso novo, que é o curso de teatro, né, 70 cursos de graduação, e a Unicamp tem esse índice aí de 36.500 estudantes, sendo que 19 mil na graduação, e os outros estão na pós-graduação. É uma universidade que tem aproximadamente 2 mil professores, e com isso tudo, eu quero dizer a vocês que a Unicamp é uma universidade de grande destaque no cenário nacional e internacional, por conta da sua pesquisa, da qualidade da pesquisa, e vocês estão vendo aí várias matérias nos últimos tempos falando a respeito do enfrentamento da Covid, e como que as universidades têm se esforçado para dar respostas imediatas, né? Então, a pesquisa é isso, a pesquisa ela existe como tentativa e erro para poder melhorar a vida das pessoas nas diferentes áreas do conhecimento. Então, a Unicamp ela é responsável sozinha por algo em torno de 8 a 10% de toda a pesquisa produzida no Brasil, né? Então, como vocês sabem, uma das principais universidades da América Latina, tem uma boa infraestrutura, uma universidade que tem que ter sempre, né, uma boa infraestrutura, bons funcionários, bons professores e principalmente bons alunos, né?
Uma universidade também que tem programas de internacionalização, que evidentemente neste ano tudo está parado, né? Porque isso está acontecendo no mundo inteiro, as universidades ao redor do mundo, programas de mobilidade estão todos interrompidos porque não está havendo atividades presenciais. Sei que muitos de vocês estão preocupados, saber o que está acontecendo na Unicamp. Eu posso dizer a vocês que hoje nós estamos com 97% das disciplinas funcionando normalmente, né? E quando houver o retorno vai ser gradativo e ele vai voltar primeiro para alunos concluintes e alunos de disciplinas práticas, né? Então, porque é evidente, pessoal de medicina, por exemplo, é uma dúvida que todo mundo tem. O pessoal da medicina está fazendo aulas, está atendendo com teleatendimento, supervisionado por professores, mas, evidentemente, que falta uma série de encontros, de experiências na ponta do atendimento. E quando retornar, eles terão disciplinas extras que irão compensar essas partes práticas que ficaram para trás, né? A universidade também tem uma forte característica com o empreendedorismo, com as pesquisas aplicadas ao universo do mercado de trabalho, gerando aí emprego e renda para toda a cidade, para toda a região e para o estado de São Paulo. Uma universidade que tem uma característica de políticas de inclusão bastante forte, né? Temos aí diversas bolsas para os estudantes com baixa renda e com perfil socioeconômico específico. Vocês podem observar por este gráfico que o número de bolsas na Unicamp tem crescido ao longo dos últimos anos, mesmo com a diminuição do orçamento da universidade, né? E a Unicamp tem esses sistemas variados de entrar desde 2018. Aqui nós vamos falar basicamente do vestibular, mas existe também 20% das vagas pelo Enem, as vagas olímpicas e o vestibular indígena. O Enem, como vocês já sabem, não é a nota pelo SISU, mas a Unicamp reservará 650 vagas para acolher estudantes de escola pública ou sendo estudante de escola privada, tem que ser autodeclarado preto, pardo ou indígena. O que isso importa para nós? Importa que vocês, e que vocês tenham que saber, né, que estas vagas, se por acaso o Enem não for utilizado, essas vagas serão transferidas automaticamente para o vestibular, resolvendo algumas das dúvidas aí que vão surgir, né? E com isso a Unicamp busca também ter uma abrangência nacional, dando oportunidade para os estudantes de escola pública ou estudantes pretos ou pardos vindos de outras partes do país. As Olimpíadas Científicas, quem está no Enem pode concorrer no Enem e no vestibular normalmente. Alunos premiados em Olimpíadas Científicas dos 2 anos anteriores concorrem a mais de 100 vagas em mais de 20 cursos da Unicamp direto. Tudo isso tem na nossa página, nem vou explicar muito aqui, que eu acho que vocês já conhecem um pouco. Acho que as novidades vêm agora, vestibular de 2021. Nós estamos muito preocupados, né, com o contexto, mas ao mesmo tempo temos que selecionar os alunos para o ingresso na Unicamp para o ano que vem, e com isso nós tomamos algumas medidas e algumas decisões já comunicadas. A primeira delas é que as inscrições serão mantidas entre 31 de julho e 8 de setembro. Nós não sabemos quando vamos fazer a primeira fase. Tudo indica que faremos em janeiro. Antes de janeiro, certamente não faremos, tá? Não vai ser em novembro, não vai ser em dezembro. Vai ser em janeiro, a primeira fase, e fevereiro a segunda. Mas tem uma data definida porque nós estamos esperando o Enem. E aí vocês poderiam perguntar, se não sabe quando vai ser, por que não prorroga a inscrição? Porque nós precisamos saber o número de inscritos para planejar a aplicação das provas, do ponto de vista da logística, das escolas que receberão menos estudantes, né, nós teremos que distribuir os alunos, né, aquela aglomeração que existia, aquela festa na porta de entrada das escolas, né, com os cursinhos, com famílias, isso tudo vai ser evitado porque não podemos ter aglomeração. Então a gente vai ter as inscrições na mesma data por conta desse planejamento necessário. A Unicamp tem políticas de ação afirmativas como o PAAS, que dá pontos aí para os estudantes de escola pública. Sei que vocês estão numa escola de excelência, numa escola particular, e podem se perguntar e sentir-se às vezes injustiçados com essa bonificação. Mas não é. É importante vocês terem na cabeça de vocês
que 85% das matrículas do ensino médio no Brasil estão na escola pública e só 15% em escolas particulares. Então, nesse sentido, essa bonificação é para compensar ou para impulsionar a presença de estudantes de escola pública numa universidade de excelência como a Unicamp. Então, essa nota, ela é nota padronizada, não é nota bruta. Eu sempre uso essa escala, que a maioria usa 40 pontos, como a nota padronizada vai até 800 pontos, isso equivale numa nota de 0 a 10, meio ponto. É aquela ajudinha, às vezes, de um conselho de classe. Tem também cotas na Unicamp, cotas étnico-raciais, 15% das vagas totais vêm pelo vestibular e 10% pelo Enem, como já mencionei agora há pouco. Bom, vestibular. Este ano nós vamos fazer a prova em 2 dias diferentes. Estamos planejando para um sábado e para um domingo. Para quê? Para diminuir a aglomeração das pessoas. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí vai ficar na saudade este ano, tá? Nós vamos usar mais escolas, nós vamos a mais locais, porque nós temos que distribuir essa população de estudantes, de candidatos. Num primeiro dia, serão os candidatos da área de humanas e de exatas, que farão a mesma prova, né? No outro dia, o pessoal da área de biológicas e saúde, ou seja, o curso de medicina estará aí. E nós vamos diminuir o número de questões, de 90 questões para 72 questões. Com isso, a prova terá 4 horas de duração, uma prova que vai ter características mais gerais, porque nós sabemos que a realidade escolar este ano não é a realidade usual, não é a realidade, não é a experiência escolar que estamos todos acostumados. Mesmo vocês tendo as aulas, talvez o nível de aprofundamento, o nível de entendimento, as dúvidas, né, pode ser que muitas vezes na plataforma você tenha uma certa timidez de perguntar e assim por diante. Então nós vamos fazer uma prova mais contextualizada, que vai exigir mais leitura e interpretação, né, e para que os alunos não se sintam pressionados excessivamente. Algumas pessoas têm dito, você deve ter visto já em rede social, não vai cair conteúdo de terceiro ano. Não é verdade. Vai cair conteúdo de terceiro ano, sim, só que eles serão exigidos num padrão, vamos dizer assim, as questões sobre esses assuntos podem ser as questões mais fáceis, ou seja, no sentido que serão questões mais básicas, né, do ponto de vista das perguntas e da forma de questionar. Então, nós vamos ter essas 72 questões no primeiro dia e no segundo dia a mesma coisa. Importante vocês saberem, são provas diferentes, mas com as mesmas características e o mesmo número de questões. Então, provavelmente vão dizer assim, a prova do outro dia estava mais fácil. Isso é normal, a gente já está esperando essa resposta. Mas, tecnicamente, do ponto de vista da produção das questões, as orientações são as mesmas, e nós vamos ter o mesmo percentual de questões consideradas fáceis, de médias e de difíceis, como existe em todo o processo de seleção. Tá? Então, serão 12 questões de português e literatura, 12 de matemática, 8 de história com filosofia, 8 de geografia com sociologia, 8 de química, 8 de bio, 8 de física e 8 questões de inglês. Este ano não teremos questões interdisciplinares na primeira fase. Isso significa que a gente não gosta das interdisciplinares? Não, pelo contrário, gostamos muito. Mas porque as bancas também não estão podendo trabalhar entre elas presencialmente, e não tem como trocar informações, por exemplo, por WhatsApp ou por computador, né, pela questão de sigilo da prova. Então, por estas questões todas, e também para diminuir o número de tempo das pessoas na prova, e as questões interdisciplinares, tradicionalmente, elas têm um nível maior de complexidade, um nível maior de dificuldade. Então, isso também pesou na nossa reelaboração, no nosso cálculo de quais questões ficariam e de que maneira ficou. Na prática, tirou uma questão de cada uma das disciplinas, todas elas tinham 9 e caiu para 8. E matemática e português, que tinham 13, caíram para 12. Inglês, que tinha 7, passou para 8, para a gente poder fechar esta conta. A segunda fase não mudou nada, são 2 dias de prova, com 5 horas de duração, e tem uma parte comum e uma parte diversificada, como foi no ano passado. E aí você fala assim, mas por que vai ser 5 horas na segunda fase? Nesse contexto que nós estamos, vocês sabem que 15 dias, o cenário muda bastante, né? Então, do ponto de vista da pandemia e tudo mais. Então, nós temos aqui uma expectativa de que, aproximadamente 30 dias depois, as questões estejam melhores,
E na segunda fase tem um número muito menor de candidatos. De qualquer forma, segunda fase, nós também não temos a data, mas todo o planejamento é para que ela ocorra em fevereiro, com 5 horas de duração e questões abertas, com alternativa A e alternativa B, valendo 2 pontos cada um dos itens. Ou seja, cada questão vale 4 pontos. Primeiro dia de prova de redação, com 2 propostas e 1 texto. Você vai escolher um só para fazer. No segundo dia, 8 questões de língua portuguesa com literatura. E mais 2 questões de inglês, cujo texto base é de ciências humanas, um deles, e o outro de ciência da natureza. Mas as perguntas e as respostas serão dadas em português. Segundo dia de prova, todo mundo faz 6 questões de matemática, 2 questões interdisciplinares de ciências humanas e 2 de ciências da natureza. O pessoal da área de saúde faz 6 questões de biologia e 6 questões de química, pessoal de exatas, tecnológicas e engenharias, 6 questões de física e 6 de química, e o pessoal de humanas, 6 questões de história com filosofia e 6 de geografia com sociologia. Nós reduzimos o número de obras para o vestibular de 2021. Sei que alguns de vocês falam assim, já tinha lido a outra e tal, mas de qualquer forma, como tinha que ler todas, nós estamos pensando que facilitou para os estudantes, dentre outras coisas. O critério que nós utilizamos foi, as obras têm que estar em domínio público, ou seja, você pode ler essas obras sem ter que pagar por elas na internet. Então, porque muitos estudantes sequer têm a oportunidade de consultar uma biblioteca. Então, ficaram obras, basicamente obras clássicas, como os Sonetos de Camões, os Sermões do Padre Vieira, o Espelho de Machado de Assis, o Marinheiro de Fernando Pessoa, a Falência da Júlia Lopes de Almeida e o Ateneu de Raul Pompeia. A única obra mais recente, que não está em domínio público, mas de qualquer forma ela circula pelas redes, né, ela circula na internet, é o álbum Sobrevivendo no Inferno, do grupo Racionais MCs. Pessoal da área de habilidades específicas, eu esqueci de apagar no slide, não tem a data marcada aí não, porque nós não sabemos quanto que vai ser, mas haverá sim prova de habilidades específicas para os candidatos dos cursos de arquitetura, dança, artes visuais, artes cênicas, música e teatro, tá? Eu mencionei aí. E aí, ir acompanhando os resultados e nos acompanhando aí pelas orientações que a gente dá nos nossos aplicativos e as redes sociais, né? Em linhas gerais, era isso o que eu queria falar para vocês, e agora vem a parte melhor, que é tirar as dúvidas e as questões que vocês tenham para me fazer, tá bom? De qualquer forma, nós estamos tomando todos os cuidados para poder fazer uma prova adequada à experiência escolar de vocês e respeitando todos os protocolos e as questões de segurança e de saúde, segurança, né, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista das condições sanitárias que nós temos neste ano de 2020. Então, eu devolvo a palavra para vocês. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum questionamento para o professor? Lembre-se que vocês podem colocar aí no chat. Bom, enquanto eles vão escrevendo aí, a gente vai conversando. Eu acho que a preocupação maior dos alunos, Henrique, pode colocar aí, eles estão perguntando, pode escrever no chat aí que a gente já vai falando com o professor. Eu acho que a preocupação maior dos alunos é quanto à data mesmo, né? E se eles conseguirão estar presentes lá fisicamente na Unicamp. Então, assim, diante de tudo isso que a gente está passando, você acha que isso não vai prejudicar também as inscrições dos vestibulandos, essa insegurança deles tem que fazer a inscrição agora, mudou-se a data do vestibular, mas não da inscrição? O que você poderia falar para a gente? O que vocês pensam disso? Bom, nós tem que ter ingresso para a universidade no ano que vem, né? Ou seja, esperamos que em algum momento todo esse contexto, como temos visto em outros países, apesar do Brasil estar na contramão, nós esperamos que em algum momento as atividades presenciais retornem e nós tenhamos condições. Então, por isso que, de acordo com as orientações das equipes médicas, todo mundo, nós estamos trabalhando com esse cenário de que teremos plenas condições de trabalhar com os estudantes, fazer a prova em janeiro.
Também isso tem a ver com, até provavelmente antes, nós já tenhamos retornado a atividades presenciais na escola de vocês, em tantas outras escolas e assim por diante. Porém, a gente quer dar também uma tranquilidade para que os estudantes possam, pelo menos, passar por uma revisão, pelo menos passar por uma orientação escolar, nessa perspectiva que nós também adiamos a prova para janeiro. Claro, se as condições sanitárias de janeiro forem como essas, vai ser adiado, mas é porque daí, lamentavelmente, nós estaremos numa encalacrada impensável, né? Mas vamos trabalhar com o cenário otimista, então nós vamos. Por que nós não temos a data? Porque nós dependemos do Enem divulgar a sua data, porque se nós colocarmos a prova no mesmo dia que o Enem, nós vamos ter candidatos, nós somos um vestibular de uma universidade só, e o Enem é uma questão que envolve 5 milhões de pessoas, quase 6 milhões de pessoas inscritas. Como o Enem está fazendo uma enquete para divulgar aqui no final do mês de junho, quer dizer, já está a enquete sendo realizada, nós vamos fazer uma reunião depois dessa enquete divulgada com a USP e com a Unesp, para que nenhum dos candidatos seja prejudicado, para que eles possam fazer as várias provas. Vai ficar bem corrido, vai ficar uma maratona para vocês aí. A gente sabe disso. Por isso também a Unicamp está fazendo uma prova que eu tenho certeza que vocês vão gostar dela. É uma prova mais atenta às realidades e às experiências de vocês. Então nós estamos, Juliana, muito seguros que teremos condições de fazer essa prova em janeiro e em fevereiro, a segunda fase. Ok. A Carolina, ela pergunta o seguinte: a segunda fase também vai ser mais contextualizada e menos aprofundada nos assuntos do terceiro ano, ou vai continuar como nos outros anos? Eu vou falar umas duas perguntas que às vezes eu acho que dá para você ir respondendo. A Samara perguntou se só esse ano terão essas 72 questões, que antigamente, né, o ano passado foi 90 e a gente fez essa adaptação. E o Henrique diz que gostaria de saber como será o início do ano letivo no próximo ano. Então vamos lá, as perguntas da Carolina e da Samara. Carolina, a prova de segunda fase também vai ter essas mesmas características, tanto que nós vamos divulgar na próxima semana ou na outra uma lista com conteúdo, enxugando um pouco os conteúdos, para vocês saberem um pouco mais. Porque algumas coisas precisam ser do domínio de um estudante, por exemplo, alguma coisa de física para quem vai para a área de exatas e tal. Então, mas no geral, nós vamos fazer perguntas, né, mais amplas, em que a própria contextualização, o próprio enunciado vai te dar pistas. Então, a orientação é a mesma para a segunda fase. Vai cair conteúdo de terceiro ano? Vai, mas não vai ter a exigência porque toda prova tem uma questão que é mais simples, uma mais simples, outras médias e algumas mais difíceis. Provavelmente, aquelas mais difíceis virão de conteúdos que são os mais básicos, gerais dos estudantes. E só esse ano que vai ter 72 questões, tá, Samara? Por quê? Quem trabalha com sistema de avaliação, como é o caso de um vestibular, Enem e outros processos seletivos, tem uma questão dos especialistas que envolve o número de descritores. Essa é uma questão que a Juliana sabe bem, mas que não é o caso de ficar explicando muito para vocês, não porque não mereça saber, mas é porque é muito detalhe técnico, mas é que a gente tem que ter um certo número de descritores para poder discriminar os candidatos, para poder classificar todos eles. Imagine um curso que tem 10 mil pessoas inscritas, eu tenho que dizer quem está na posição 1, quem está na posição 10 mil, né? Então, com isso, a gente tem várias fórmulas para fazer isso, tem peso, tem nota mínima, tem várias coisas. Porém, se eu achato o número de questões, se eu diminuo, isso significa que a minha amostra ela fica menos confiável do ponto de vista de que, qual é a tendência? A tendência é que o número de acertos das pessoas, né, fique muito, muito próximo. Então, é muito difícil dizer por que a pessoa que acertou, sei lá, 58 questões é melhor do que a pessoa que acertou 57. Né? De repente, aquela que acertou 58 foi por um chute. Né? Então, quanto maior o número de questões ou de descritores, menor a incidência dessa possibilidade de ter o chute. Por isso que volta a ser 90. Então, nós estamos fazendo dentro de um limite que ele é aceitável tecnicamente, e por isso também que a gente não diminuiu o número de questões da segunda fase, porque daí a nota, ela se complementa com a nota de primeira e de segunda fase.
Henrique, o início do próximo ano letivo, nós temos expectativas que sim, que nós possamos nos reunir presencialmente com o início das aulas na própria universidade. Claro que enquanto nós não tivermos vacina, né, todo esse cenário vai ser sempre muito oscilante. Mas aí não é com a Unicamp, é com o mundo todo. As grandes universidades no mundo têm feito isso. Porém, as atividades, as salas, essas aulas de 120 alunos, isso nós não vamos ter condição de fazer. Disciplinas de cálculo, que são lá no ciclo básico, porque a maior parte dos cursos da Unicamp tem vagas, não é um curso muito massificado, né, são cursos com vagas, com menos vagas. Então, isso torna possível planejarmos salas maiores e com menos estudantes. Então, essa é a nossa expectativa de ver, de ter isso no início do outro ano. Agora, o nosso calendário letivo já prevê um atraso. Nós vamos começar as aulas depois do dia 15 de março. Provavelmente, eu diria mais, por volta do dia 20 de março, que nós vamos começar as aulas. Professor, tem a Yasmin também perguntando quais seriam as medidas para a realização da prova, né? E além do menor número de pessoas por escola, então eu acredito que ela está perguntando quais são os procedimentos, né, de proteção, de prevenção, né, de cuidados mesmo com a saúde. Sim, vai ter todos os protocolos. Que são hoje orientados, né, do ponto de vista de álcool gel disponível em todas as salas, uso de máscara, e aí nós ainda não temos a orientação, porque nós estamos pensando primeiro na prova, segundo a outra questão, mas nós estamos trabalhando com a hipótese de nós cedermos as máscaras para cada um dos candidatos. Você vai chegar até o prédio com máscara, ao entrar você vai tirar aquela sua, vai ter um lugar para você guardar a sua, porque ninguém vai tocar na sua máscara, e você vai poder receber uma outra máscara da Unicamp por conta de questão relacionada à segurança, né, porque todos os protocolos de fraude, essas coisas todas. Então, o uso de máscaras e os distanciamentos que estão aí dentro das pessoas, que é a principal medida, né? Porque, na verdade, sim, higienização constante, uso de máscara e evitar aglomeração. Se nós cumprirmos esses 3 protocolos, ou seja, mais de 1,5 m, 1,5 m entre os candidatos, é o que nos garante fazer a prova, observando aí as regras e as exigências das autoridades de saúde. O professor, e quanto assim, algum aluno que tiver com febre indo para lá, vocês vão ter essa possibilidade de avaliação, né, de Sim. verificação de tem alguém com sintomas? Provavelmente nós teremos também a medição, a aferição, né, de temperatura, porque esse é uma questão do cuidado com os outros, né? Sim. E aí pode eventualmente ser barrado nessa condição. O Vinícius está perguntando se existe uma previsão, se vai reduzir ou não o número de inscritos, levando em conta do cenário atual. Eu acho que sim, eu acho que nós vamos ter pelo menos uma queda de 15% no total de inscritos. A Maria Eduarda Zambelli, ela pergunta se o Enem, né, se ele ocorrer em maio também, que a gente não tem a previsão de como que será o Enem, né, qual que é a data, então estamos aguardando. A Unicamp conseguirá usá-lo no processo seletivo, mesmo que for depois? Não, né? Não tem a menor possibilidade, viu, Maria Eduarda? Por quê? A prova, quando ela é feita pelo Enem, pelo INEP, né, a prova do Enem, entre aplicar a prova e apresentar os resultados, são 70 dias. Então, você imagine esta prova sendo feita dia 15 de maio, né? Não sei se 15 de maio é um domingo ou não, mas estou hipoteticamente. 15 de maio, 70 dias, 60 dias será no dia 15 de julho, mais 10, 25 de julho. Ou seja, só permitiria o ingresso se fosse para o segundo semestre. Como na Unicamp não tem ingresso no meio do ano, estas vagas não serão, nós não utilizaremos o Enem. Se o Enem for em maio, as vagas serão todas do vestibular. Serão todas dentre esses candidatos que estão inscritos no vestibular da Unicamp. E mesmo a prova de janeiro nós vamos ter que avaliar, porque afinal de contas, se ela for feita dia 17 de janeiro, o resultado, portanto, janeiro, fevereiro, março, 17 de março, mais 10 dias, 27.
Aí, provavelmente, a universidade vai avaliar se vale a pena adiar o início para 1º de abril, né, do ponto de vista de recolher, de dar essa oportunidade pelas vagas do Enem, ou, se não for possível, aí teríamos só as vagas do vestibular. A única certeza que eu tenho para falar para vocês hoje é, se o Enem for em dezembro, com certeza nós vamos usar a nota do Enem. Os outros cenários nós vamos avaliar um pouco mais adiante. Mas fiquem tranquilos que, a respeito da data, que eu esqueci de falar, né? Tendo a decisão do Enem, o edital nosso vai sair por volta do dia 15 a 20 de julho, vai sair com a data, tá? Nós já teremos essa data, e tão logo a gente saiba quando vai ser a primeira e a segunda fase, nós vamos divulgar, tá bom? Então, o edital fica para qual data? 25 de julho? Entre 15 e 20 de julho, eu acredito que ele já estará publicado. Disponível, ok. O Henrique faz mais uma questão, que gostaria de perguntar, agora com menos direcionamento ao nosso vestibular especificamente, como a Unicamp espera organizar os seus próximos vestibulares com a nova reforma do ensino médio, mesmo sem muita definição do Ministério da Educação sobre como será feita essa reforma? Nem a gente, né, tá sabendo como será, nem a gente. Pois é, olha, Henrique, é excelente sua pergunta. A mudança que a gente fez no ano passado, né, ela já preserva esse espírito do ensino médio, da proposta de reforma do ensino médio, que é ter uma parte comum que envolve português, matemática, né, português com literatura e linguagens, né, linguagens e matemática, e as áreas de ciências da natureza e ciências humanas. E depois os tais itinerários. Nesta maneira, a prova do vestibular da Unicamp já está adaptada a esta realidade, porque a Unicamp quer um aluno com formação geral e depois que vá detalhando ou que vá demonstrar aprofundamento dentro dos casos específicos, dentro das disciplinas específicas da sua carreira. Ou seja, vou dar um exemplo bem concreto, né? E um dia eu estava dando uma palestra como essa num cursinho popular aqui em Barão Geraldo. Aí vem uma senhora, mais de 60 anos, e ela me falou assim, eu zerei na prova eu queria ser, meu sonho é ser pedagoga, e evidentemente essa senhora tinha estudado há muito tempo, mais de 60 anos, e eu zerei na prova de física. Eu, que sou um pouco mais jovem que ela, e sou um professor e acompanho a vida acadêmica, eu teria dificuldade, talvez, em fazer a prova de física também hoje. Né? Agora, para ela que ia fazer pedagogia, talvez aquela questão de física não fosse central. Então, também, ao pensar políticas de fazer uma prova, nós temos que considerar que o cenário mudou. Fazer uma prova que perguntava de tudo não faz muito sentido. Então, o novo desenho da BNCC e o ensino médio fala mais de competências e habilidades. E essas competências, de habilidade leitora, contextualização, inferência, aplicação da ciência na vida das pessoas, isso é a cara do vestibular da Unicamp. No ano passado, por exemplo, tinha uma questão interdisciplinar de ciência da natureza que envolvia, grosseiramente vou falar aqui a questão, que envolvia o cardápio brasileiro do arroz com feijão, falava como ele é um cardápio bem saudável, mas ao mesmo tempo, em excesso, ele pode prejudicar a pessoa com diabetes, por conta da questão da glicose produzida a partir do arroz. Ora, ou seja, tem um conhecimento que envolvia aí a química, né, os procedimentos, os processamentos todos da alimentação, e envolvia a biologia. Então, você estava fazendo ciência a partir de casos cotidianos, de casos concretos. Então, é esse o desenho que nós estamos querendo fazer aqui dentro de nós, dentro da prova do vestibular da Unicamp. Então, nós já adiantamos essa reformulação. Provavelmente os próximos vestibulares serão da mesma forma. Essa mudança já aconteceu no último vestibular, né, professor? Exato. E ela se mantém no nosso último encontro, você trouxe para a gente essas alterações, e elas permanecem, então, para os próximos anos, que é o que a BNCC vem também, né? Isso. Tem uma pergunta da Mariana Penteado, que ela fala sobre o uso de máscaras, né, também, trazendo aí sobre os protocolos. Que a máscara ela tem duração de 2 horas, se ocorrerá uma troca no meio da prova. Sim, ocorrerá uma troca no meio da prova. Daí as pessoas serão orientadas, eu não sei, quanto aos protocolos disso, a gente não sabe se as pessoas serão orientadas a sair da sala,
interromper por alguns minutos. Essa interrupção, evidentemente, se for 5 minutos, vai ser adicionado 5 minutos para vocês fazerem a prova, tá certo? Então, porque, claro, não deve todo mundo ao mesmo tempo, como é que vai descartar, tudo isso são questões que a área médica da Unicamp vai nos passar depois, mas com certeza, a gente sabe que a máscara tem um prazo aí de duração restrito, né? Por isso que também este ano nós vamos permitir que as pessoas saiam da prova após 2 horas. Geralmente a primeira fase demorava 3 horas, por conta de circulação da prova e tal, para as pessoas, né? Esse ano deu 2 horas, vai ser possível sair do prédio. Ok, tem mais uma pergunta aqui da Ana Clara. Ela fala sobre as Olimpíadas, se você puder retomar um pouquinho para a gente, quais são as Olimpíadas que os alunos podem participar, e ela traz também a proposta da Olimpíadas de História, né, que elas ainda não são encaixadas nesse processo seletivo. Então, as Olimpíadas valem as premiações dos 2 anos anteriores. Algumas delas estão suspensas, como é o caso da própria Olimpíada de História. Então, provavelmente, nós não teremos essa vaga, como é uma vaga extra, uma vaga adicional, ela não vai ser utilizada, né? A não ser que as pessoas premiadas no ano passado, pegando esse exemplo pontual da história, mas outras Olimpíadas estão acontecendo de modo online, né? Então, eu não sei dizer para você quais estão, quais não estão, né? Eu não sei como que está a Olimpíada, a principal Olimpíada que tem, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escola Pública. Sinceramente, peço desculpas, mas eu não estou atualizado sobre o andamento dela, né? Então, as Olimpíadas que puderem, as pessoas, vai existir o edital olímpico com as Olimpíadas dos 2 anos anteriores. Talvez a gente até considere 3 anos, mas eu sei que para você que está agora, que talvez estava esperando, vou ganhar minha Olimpíada neste ano, né, talvez não vá ter, se as Olimpíadas não estão funcionando, talvez isso não vá surtir um efeito nesse caso. Ok. Mais alguém? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Professor, conta um pouco mais, então, para a gente, assim, o que se espera, né, agora nesse momento, e diante das necessidades agora com o processo do coronavírus, retorno de aula, né, dos alunos, se há uma previsão de volta de retorno de aula agora para a graduação, as pós da Unicamp, e assim também com o ingresso, né, com o início do próximo ano também, essas novas propostas, os protocolos para ingresso, que acho então, que eles estão tudo ansiosos também. Sim. A Unicamp, nós estamos tendo, né, aulas remotas, né, 97% das aulas, das disciplinas, não sei se eu falei esse número aqui já hoje para vocês, ou se foi em outra, porque a gente vai repetir. Vai falando tanto. Mas, assim, quase a totalidade das disciplinas estão funcionando, né? E a Unicamp, ao prever a volta, ela prevê uma volta escalonada e um sistema híbrido. Disciplinas que possam ser oferecidas nesta modalidade do ensino remoto, com plataforma e ensino online, serão estimuladas a serem feitas assim. Quando retornar às atividades presenciais, nesse primeiro momento, não vai ser exigido que todos os estudantes tenham retornado, a não ser os casos de cursos específicos, né? Odonto, medicina e essas questões, curso que tem atividades práticas, né? Música, né? Curso que tem atividades práticas obrigatórias, eles demandarão a presença dos estudantes. Porque também nós temos que pensar que a Unicamp é uma universidade de abrangência nacional, né, e, consequentemente, tem estudantes de outras regiões. Sei lá, a pandemia pode estar controlada na região de Campinas, esperamos que ela esteja em algum momento, e ela pode não estar em outra parte do país, e esse estudante sai de lá e chega aqui. Ele não pode ser um novo foco de contaminação. Então, por isso que as pessoas serão estimuladas a permanecerem onde elas estão, né, dentro desse primeiro momento, porque enquanto não tivermos vacina, gente, todas as nossas, ou algum remédio para tratar a Covid,
todos os nossos protocolos e toda a nossa vida vai ficar nesse mecanismo, assim, nessa situação em suspenso, né? O importante é que a Unicamp não parou em nenhum momento. Vocês veem outras universidades que acharam que ia ser 30 dias, e aí fechou tudo, não, vai ser mais 30, fechou tudo e não fez nada, né? Então estão com o calendário atrasado. Tem gente que vai começar o ano daqui a pouco, né? Nós não, nós mantivemos todas as atividades. Teve gritaria, isso é parte do ritual. Mas a Unicamp, por exemplo, cedeu tablets e computadores que são dos seus laboratórios para todos os alunos que não tinham esse recurso, e até mesmo para estudantes de baixa renda que não têm acesso a chip de internet, né, a banda larga, foi concedido banda larga para a maior parte, para vários alunos, para todos aqueles que solicitaram, foi concedido banda larga, porque a Unicamp sabe que tem uma diferença socioeconômica do ponto de vista do acesso às tecnologias no país. Isso é muito importante, né? Porque uma das dificuldades para a gente conseguir trabalhar, né, com essa proposta, com o ensino remoto, que é diferente do ensino EAD, né? Que eles insistem em falar do EAD, mas a gente está no ensino remoto, e a gente conseguir chegar até esses alunos de baixa renda, né? Então isso deve ter sido muito, muito importante. Olha, nós temos algumas questões aqui, algumas perguntas. Uma é da professora Patrícia Gisela, então ela fala assim que, primeiro, quero dizer que tenho um orgulho dessa universidade, e a dúvida é, a Olimpíada Nacional de Ciências não estava dentro do quadro de Olimpíadas com vaga olímpica. Esse ano a Unicamp faz parte da comissão científica dessa Olimpíada. Sendo assim, medalhistas da Olimpíada Nacional de Ciências terão vagas olímpicas? Olha, quem define as vagas são os cursos. Então, Patrícia, eu não sei te responder, porque eu não vi, eu não acompanho, porque quem controla, né, a indicação disso é a equipe técnica da Conveste. Eu nem cheguei a olhar para saber se tem uma grande mudança dessas Olimpíadas, mas de qualquer forma, eu vou levar, como o edital não está aberto ainda, vou levar a questão, vou até anotar aqui, para perguntar para os cursos se vão ou não inserir a Olimpíada Nacional de Ciências. Mas obrigado. O professor Vitor, ele pergunta, a prova de habilidades específicas será por meio de envio de vídeos, como no caso da música, por exemplo? O caso da música vai ser por envio de vídeos. Quer dizer, já né, uma gravação na primeira fase. E depois, a segunda também provavelmente. As outras não serão, mas serão feitos em salas menores, não haverá aglomeração e não haverá toque entre as pessoas, tá? Então, assim, tinha performance de música que era feita, porque até mesmo para facilitar a avaliação da banca, né, colocava várias pessoas fazendo uma performance específica lá, tinham dado... Agora não será feito desta maneira. Tá? Nós tivemos uma reunião há 2 semanas, mas haverá a prova de habilidade específica, sim, e presencialmente, porque daí isso já vai ser, portanto, no finalzinho de fevereiro, que essas provas, ou talvez até rondando o mês de março, que elas vão acontecer. A Mariana pergunta o seguinte, devido à pandemia, não correrá a UPA, né? Unicamp de portas abertas, é isso, né? E você acha que seria possível realizar esse evento de forma online, para mostrar um pouco dos cursos, se há esse interesse da Unicamp, essa ideia? Oi, Mariana, não teremos UPA, né? Já teria sido em maio, né? Mas existe uma UPA virtual, você pode colocar UPA virtual, você entra lá no site, tem as informações de todos os cursos, tem pequenos vídeos apresentando os cursos, e você tem contato ali para você conversar com os coordenadores de curso e tirar as suas dúvidas. Muito bom. Bom, Yasmin pergunta também sobre algum evento online, mas aí seria essa UPA virtual, que eu acho que já responderia. Isso, a pergunta. Bom, professor, tem alguma outra coisa que você acha que a gente poderia... que você poderia trazer para a gente de informações mais pontuais sobre a realização agora da Unicamp, do vestibular, uma dica para os nossos alunos?
Então, além de se dedicarem aos estudos, continuarem dessa forma. Isso. Então, Juliana, a principal orientação é exatamente cuidem-se de vocês mesmos, né? Quem cuida de si é capaz de cuidar do outro, cuidar da outra pessoa, é capaz de ter empatia, é capaz de aprender a respeitar o espaço da outra pessoa. Sabemos todos que é um ano muito, muito atípico para todo mundo. Nós, professores, não fomos preparados para viver isso, não imaginávamos, não supunhamos jamais o que está acontecendo, e vocês tampouco, né, tão jovens, tendo tantas experiências, tantas coisas querendo ser feitas e vividas, e esse quadro que nos surpreendeu. Então, nesse sentido, cuidado com a saúde, cuidado com vocês, cuidado com o próximo, cuidado com seus familiares. Segundo, mantenham o foco, uma certa rotina de estudos. Acho que é importantíssimo a escola estar fazendo todos os esforços pelo que a gente está visualizando e acompanhando. A escola está mantendo as aulas, tirando as dúvidas, acompanhando, né, está oferecendo a formação que vocês precisam. Então, dediquem-se a acompanhar as atividades. Vocês, nesse sentido, é até difícil falar, mas vocês são privilegiados dentro dessa perspectiva, porque, infelizmente, num país como o nosso, com tantas desigualdades, a gente sabe perfeitamente que muitos alunos não estão tendo a menor chance de tirar uma dúvida, de conversar com alguém. Então, a gente sabe também que o contexto da escolha de uma carreira, de escolha de um curso, é bastante angustiante. E este ano, não bastasse estas angústias e estas questões, ela tornou-se ainda mais complexa, porque, afinal de contas, né, vocês não estão tendo sequer um encontro no corredor para trocar uma ideia entre colegas, né? Então, essa angústia, esse estresse que acompanha a escolha de uma carreira, ela é maior. Por isso que nós estamos tomando todos os cuidados possíveis para poder falar para vocês, comunicar com vocês, dialogar com vocês sobre o tipo de prova que nós vamos fazer. E o que eu digo sempre, eu já dizia antes, eu falei nos 2 anos anteriores que eu estive aí, né, tomem o cuidado, os 3 anos anteriores, tomem o cuidado, se passou no vestibular, comemore, celebre muito, não passou, não deixe que isso roube a sua autoestima. Você é muito mais importante do que um dia de prova. Claro que precisa se esforçar, precisa se dedicar, né? O Liceu tem um bom índice de aprovação aqui na Unicamp, nós temos esses dados, essas informações, pela quantidade de estudantes matriculados na escola, vocês aprovam bastante dentro da Unicamp. Então, é uma universidade que está aqui na cidade de vocês, a um passo de vocês, e queremos isso, jovens que têm uma visão de futuro, jovens que têm uma visão de mundo comprometida com a transformação da ciência, para ajudar a promover o desenvolvimento, uma sociedade mais ética, uma sociedade que, afinal de contas, o respeito, a defesa dos direitos humanos seja um princípio. Tudo isso que são valores que aí dos colégios e da rede salesiana, e que também são valores de uma universidade pública, onde a defesa da liberdade de pensamento, a liberdade de pesquisa e de ensino são princípios fundamentais. Então, acreditem, eu sei que é difícil preparar-se nesse sentido um pouco mais isolado, porque, como eu mencionei, talvez você não tenha a chance de tirar as dúvidas e perceber que a angústia sua é a do seu colega, da sua colega. Mas saiba que essas angústias estão sendo vividas hoje isoladamente, mas elas passam, né? Então, nesse sentido, queria estimular vocês a não desistir do sonho de vocês e buscar aquilo que vocês mais almejam, mas principalmente que busquem ser fiéis a vocês mesmos, busquem ter uma vida com dignidade e com respeito por si e pelos outros. Acho que esse é o principal ensinamento que uma escola pode dar, e é esse tipo de aluno que uma universidade quer acolher vindo dessas escolas. Muito obrigada, professora. É isso aí. Eu acho que essa sua fala dá uma acalmada. Eu sempre falo que acalmar o coração das terceiras séries que estão aí. Os alunos estão angustiados neste momento, né? E que é um ano de escolha, um ano de decisões, né? E que eles estão aí, assim, procurando, né, se tranquilizar para ingressar nesse momento aí de vestibulares, né? Então, foi muito boa a sua fala. Nós temos uma última pergunta aqui, que é do Matheus Fogali, para a gente já ir finalizando. E
E ele fala assim, ó, com o EAD massificado, como está agora, é possível que nos próximos anos a universidade adote mais procedimentos à distância do que havia no pré-pandemia? A gente tem alguns, a Unicamp oferece alguns cursos em EAD e a proposta é aumentar esses números de cursos? Então, nós não oferecemos nenhum tipo de ensino EAD na graduação, tá? Mas o que tem aqui, se a gente vai fazer alguma modalidade de prova online no futuro, essa é uma discussão. Provavelmente tudo caminhará para isso, mas esse futuro não está tão perto assim. Por quê? Dentre outras coisas, que essa discussão, inclusive, foi aventada, dizendo, vamos fazer uma prova online? Ora, além das questões de segurança, que encarecem muito, tem as questões relacionadas aos estudantes que não têm acesso a uma rede de computador adequada. Então, esse candidato seria prejudicado. Você imagina que você começa a fazer uma prova online e trava. E aí, como você vai provar que você travou? Né? Ou seja, sabe aquelas questões de que eu vou ter 70 mil inscritos, 70 mil casos diferentes, e cada um vai alegar uma determinada situação. Então, infelizmente, nesse caso de acesso à tecnologia no país, nós não temos, bom, em quase tudo nós temos muita desigualdade, mas no acesso à tecnologia a pandemia trouxe isso, ficou muito visível para nós, né? Porque assim, eu posso colocar, dizer que a pessoa, todo mundo tem celular hoje em dia, é verdade, mas quando você carrega um vídeo, né, depende em poucos minutos, conforme o seu plano de dados, ele já foi embora, né? Você consumiu todo o pacote, né, de contratado que está ali. Então, é uma questão que muitas vezes as pessoas dependem do Wi-Fi. Por isso, por exemplo, o Enem vai ter uma prova digital, como eles chamam, mas não é uma prova online, é uma prova que ela é feita, você vai responder no computador, mas vai ser numa escola em que todos os computadores serão ligados no mesmo momento e as pessoas responderão a prova na tela. A diferença entre o modelo do papel e o computador é exatamente o papel e o computador. Só essa a diferença, porque não é uma questão de que eu vou fazer a prova da minha casa. Não existe tecnologia para isso, para uma escala de milhões de pessoas, como é o caso do Enem, do ponto de vista da segurança da prova. É muito... Não significa que não vai ter, né? Provavelmente vai ter, vai caminhar para isso. Mas agora, quanto tempo? Vai demorar, eu acho. É que eu acho que diante de tudo isso, né, a gente está caminhando por um caminho, seguindo por um lado sem volta, eu acho, né? E eu acho que várias propostas de atividade em EAD surgirão aí, né? Eu acho que é próprio da situação que a gente está agora, né? Que diante disso que foi aparecendo e trazendo isso. Mas eu gostaria já de a gente finalizar o nosso momento, o nosso bate-papo. Como sempre, é muito gratificante a sua presença aqui, esclarecedora. Como o nosso aluno falou, Rafael, ele falou que ele se sente inspirado, até eu fiquei inspirada também, e a gente fica muito feliz que a gente pode contar, né, com a universidade, com a Unicamp, e que a gente fica muito feliz também de que os nossos alunos tenham um bom ingresso lá, né, bons resultados a gente tem. Espero que este ano também tenhamos, né, que nossas terceiras séries eles aproveitem e consigam ingressar no Unicamp, né. Então, muito obrigada novamente, obrigada pela sua presença, pela sua fala, viu? E tomara que tenham mais vezes para a gente ter esses momentos de bate-papo. Tá bom, Juliana, obrigado mais uma vez. Quem sabe, já que a prova vai ser longa, no segundo semestre a gente pode, quando estiver mais perto da prova, a gente pode conversar um pouco mais. Isso, combinado. Mais. Sobretudo se tiver nessa modalidade do online, fica mais fácil do que o deslocamento. E, claro, eu moro em Campinas, não seria difícil ir até aí, mas seria mais uma maneira de mostrar o carinho e o apreço que nós temos pela escola e a gratidão que nós temos, não apenas por ceder os prédios, mas principalmente por mandar excelentes alunos para nós. Tá bom? Então, fiquem bem, se cuidem e é um prazer mais uma vez falar com vocês. Obrigada, fique bem também, se cuide e tomara que a gente se veja mais para frente, né? Com outras novidades. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, até tchau, mais. tchau, tchau. Obrigada, professor.